Olá, pessoal! Quero cumprimentar a todos e todas. Mais uma vez estamos aqui na nossa prosa educativa, sempre trazendo um tema relevante para discutir com você. Quero agradecer mais uma vez a confiança aqui na TV Evangelizar, no Instituto Casagrande. E hoje vamos falar sobre educação. E tenho um convidado muito especial, uma autoridade. Tenho aqui a honra de receber hoje o secretário de Educação do município de Curitiba, o Jean-Pierre Neto. Oi, Jean, tudo bom? Bom dia, professor Renato, tudo bem? Prazer enorme estar aqui participando desse podcast com vocês, falando desse assunto tão relevante para a nossa sociedade e que nós amamos, não é verdade? E com certeza, ainda mais o Gé, secretário de Educação de Curitiba, uma cidade que é referência em muitos aspectos, inclusive na educação. Então, quer dizer que é uma honra recebê-lo aqui. E Gé, eu acho que você assumiu este ano a Secretaria de Educação, uma responsabilidade enorme. E eu queria perguntar para você, como que você vê hoje a educação, principalmente a educação pública do Brasil, né? Como que você tem um desafio de fazer sempre uma mudança, de levar à frente uma prefeitura complexa, porque é muito grande, mas ao mesmo tempo eu acho que deve ser um prazer enorme, né? Assumir uma pasta de tamanha importância para uma sociedade. Como que você vê hoje a educação do nosso país? Perfeito. Eu vejo a educação do nosso país como um instrumento essencial para o futuro da nossa sociedade, né? Acho que a educação é a base, né? Ouvimos isso muito no dia a dia, mas a essência disso é muito importante, porque a gente possa refletir sobre a essência da educação pública, onde nós temos a possibilidade de fazer, principalmente quando a gente fala em educação pública e atinge a comunidade mais carente do nosso país, né, que muitas vezes a única esperança de um futuro melhor acaba sendo na educação, né? Crianças que muitas vezes não têm a estrutura familiar, né, que os pais muitas vezes não tiveram oportunidade, não tiveram acesso à educação e que eles podem ter um futuro diferente e que a única esperança dessas crianças muitas vezes está na educação, né? Então a gente tem um instrumento muito poderoso nas nossas mãos, né? Principalmente quando eu falo nas nossas mãos, nos gestores públicos e também em todo o funcionalismo público que trabalha dentro da educação. O gestor público, por si, ele não consegue fazer nada sozinho, ele precisa de toda a equipe, do comprometimento, do engajamento da equipe. Então eu vejo a educação pública como uma ferramenta importantíssima. É importante a gente refletir sobre essa essência. Obviamente, como todas as áreas, existem inúmeras fragilidades, né? A gente fala muito em um período pandêmico, falamos muito em recomposição de aprendizagem para recuperação desse período, né, difícil em que a nossa sociedade passou, mas eu vejo milhares de pessoas preocupadas com isso. E quando eu falo na sociedade, as pessoas preocupadas com a educação pública, eu não falo somente do gestor público ou somente do servidor público. Eu vejo a sociedade como um todo preocupada com a educação pública. Então a gente percebe a iniciativa privada buscando apoiar a educação, buscando trazer recursos para a educação, que muitas vezes são escassos, principalmente quando a gente fala em pequenos municípios. Eu vejo institutos preocupados em apoiar o gestor público para que ele tenha também esse suporte necessário. Então eu percebo a educação como uma ferramenta muito poderosa e eu fico muito empolgado com essa possibilidade, com essas parcerias estratégicas que existem dentro, no círculo educação, no sistema educacional, porque a gente percebe que não estamos sozinhos, né? A própria Constituição Federal, quando ela fala que a educação é dever de todos, é sobre isso que está tratando, né? E, obviamente, a gente precisa pensar um pouquinho também em como resgatar aquela cultura da educação antiga, que eu acho que acabou se perdendo com o tempo, a preocupação
das famílias, dos pais ou os responsáveis com a educação, o compromisso das famílias com a educação. Muitas vezes, algumas famílias acreditam, imaginam que a educação, a responsabilidade da família na educação é somente na matrícula, somente matricular a criança e pronto, meu filho, né, a criança está encaminhada, a educação da criança está caminhada. Quando nós sabemos que existe a responsabilidade da família em acompanhar o processo educacional, em fomentar, estimular a criança a estar presente na escola. Então, eu vejo assim, a educação no Brasil em resumo, com diversas fragilidades, mas com inúmeras possibilidades, né? Vivemos em um mundo em que as informações transitam muito rápido, em que o acesso às informações é algo muito dinâmico, né? E que a educação também precisa acompanhar essa evolução. Então, temos fragilidades, temos oportunidades, temos espaço para inovar, temos espaço para mudanças culturais necessárias, né? E a necessidade de fomentarmos cada vez mais a participação social, a participação da sociedade como um todo na educação. A questão da participação das famílias, né, que é uma questão que você traz aqui com muita propriedade. Eu fui diretor de escola, então eu acho que um dos grandes motes, grandes mobilizadores de mudança foi o envolvimento das famílias, que não é uma coisa simples, né, porque muitas vezes os pais lutam por uma vaga, quando eles colocam a criança lá, eles acham que cumpriram a sua responsabilidade. Eu diferencio um pouco a escola privada e a escola pública, porque na escola privada o pai lá paga uma mensalidade, compra um serviço. Na escola pública, o pai recebe esse serviço, é um direito, né, de todos ter uma educação pública de qualidade, mas para que a gente tenha essa qualidade, tem que caminhar juntos, família e escola, de mãos dadas, como nós costumamos dizer. Você vê hoje que na Prefeitura de Curitiba, especialmente, há um envolvimento das famílias, nos conselhos, nas APMFs, ou seja, você sente isso ou há ainda muito a se fazer para que a família se aproxime mais da escola? Eu entendo que há margem para melhorias, né? Realmente existem famílias extremamente preocupadas, extremamente comprometidas, né? E essa premissa, né, de que a educação pública ela é paga pela sociedade, né? Então existe um serviço prestado, né? E eu entendo que o serviço ele precisa ter a qualidade também. E eu acho que existe uma margem muito grande para que a gente traga melhorias, né? Eu entendo que a gente precisa conversar mais com os pais ou responsáveis justamente para mudar essa cultura de que a responsabilidade da educação é do poder público, né? Uma vez que a participação da família, como bem colocado, nas comunidades escolares, nas APMs, é de extrema relevância para que a gente possa ter uma educação pública de qualidade. E tem pontos que são muito simples, como, por exemplo, a frequência, né? Que muitas vezes a frequência ela não depende somente da criança, não é uma vontade exclusiva da criança, não é um ato ou uma ação da administração pública, mas muitas vezes a presença ela depende do pai ou responsável, né? Eu costumo dizer que todos nós temos dias ruins, que estamos indispostos, né? Que não estamos muito bem, e a criança é da mesma forma. Muitas vezes ela acorda, não quer ir para a aula, e a participação da família nesse processo para fomentar a frequência é extremamente importante. No processo educativo, por exemplo, o acompanhamento da família nas atividades diárias da criança, na lição de casa, algo extremamente simples. Muitas vezes a gente pensa, as famílias, os pais, né? Mas eu sou analfabeto, eu não sei ler, não sei escrever, eu não sei acompanhar a atividade da minha filha, do meu filho, né? Mas o simples fato de ele olhar se o filho dele fez ou deixou de fazer já é suficiente.
O simples fato dele pedir para que o filho dele faça a atividade de casa já é suficiente. Ele não precisa corrigir essa atividade, porque nós temos uma equipe pedagógica dentro da escola para fazer a correção. Ele não precisa então interferir no conteúdo especificamente. Ele tem que fazer o papel de pai, de orientar que para a criança vá para a escola, que tenha as condições, que leve o material. Exatamente. E que faça a tarefa de casa. Exatamente. Faça a tarefa, estude, acompanhe a rotina escolar para que ele saiba quais são os dias das avaliações, para que ele estimule o filho a estudar, né? Temos também um fator extremamente importante, Renato, eu aproveito o gancho dessa questão para falar de segurança nas escolas, né? Infelizmente, durante a minha curta trajetória em São Paulo, quando eu presidi a FDE, nós vivemos duas fatalidades em escolas em que a criança levou armas para a escola, né, na mochila. E aí, quando acontece esse tipo de situação... Que era uma coisa típica no Brasil e que a gente viu nos últimos tempos acontecerem algumas situações bem desagradáveis, né? Exatamente. São coisas que a gente não gosta de tratar, de falar, mas é importante só para destacar a relevância em que, quando esse tipo de coisa acontece, muitas vezes a sociedade simplesmente empurra a responsabilidade para o governo, né, dizendo que deveria ter detector de metais nas escolas, subir o muro, colocar grade. Na verdade, as escolas, a gente não pode tratar as escolas como um presídio, né? E a simples diligência do pai de olhar a mochila do filho ou de acompanhar, eventualmente, um comportamento anormal dele, poderia ter evitado esse tipo de situação. Obviamente, eu não estou tirando a responsabilidade do governo sobre a segurança, né, e o zelo dentro das unidades escolares, mas como eu volto, né, na coparticipação da sociedade. Então, o simples fato do pai acompanhar a criança, de olhar a mochila, de ajudar a criança a fazer a mochila, né, o material que ele está levando para a aula, olhar os cadernos para ver se ele realmente está fazendo as atividades. Então, são coisas extremamente simples. Obviamente, a administração pública sempre vai estar à disposição para dialogar com o pai, fornecer o apoio psicológico, se assim for necessário, acompanhar a criança, o apoio pedagógico, mas existe, assim, essa necessidade da sociedade, dos pais, os responsáveis e a administração pública andarem de mãos dadas, né? É óbvio, a performance da criança, o futuro da criança depende do desempenho escolar dela. Isso vai impactar no futuro dela. E quanto mais ela performar, melhor vai ser o futuro dela, mais fácil vai ser o futuro dela. Então, essa é a importância. É importante a gente alertar os pais ou responsáveis, trazer isso. Dar um recado para os pais. Tem muitos pais que nos assistem aqui, né? Exato. Então, aproveito sim a oportunidade, Renato, muito bem colocado, e mais uma vez agradeço pelo espaço para que nós tenhamos estejamos mais próximos ainda da sociedade, para que a gente traga esse recado para os pais. Pais, o processo educativo, ele não acontece somente na escola. O processo educativo, ele precisa do apoio, do seu apoio, do acompanhamento da criança, do acompanhamento das rotinas escolares, para que o seu filho possa performar cada vez mais e ter um futuro cada vez melhor. Bacana, já. Eu acho que sempre que um líder como você fala isso, eu acho que tem um peso maior, porque às vezes o professor fala, mas aí tem um secretário de educação falando, um secretário que hoje... Tem quantas escolas sob sua responsabilidade hoje em Curitiba? São 186 escolas e aproximadamente 200 creches. Quantos alunos? 140 mil alunos, aproximadamente. 140 mil alunos. E Jean, nesse desafio que você assumiu, que você for considerar assim, o maior desafio que hoje a educação de Curitiba tem? A educação pública de Curitiba tem, quando você assumiu, acho que você deve ter lá mapeado, né? São vários, mas ou não sei se consegue definir o maior, mas pelo menos os principais desafios que você assumiu e que você colocou. Isso aqui eu vou resolver. Perfeito. São alguns desafios, né? A gente precisa reconhecer as nossas fragilidades e trabalhar nesses desafios. Desafios como recomposição da aprendizagem. Ainda da pandemia, nós temos... É interessante, porque o pessoal que às vezes não está na educação, na escola, acha que a pandemia
Passou. Na educação não passou, né? As sequelas estão aí ainda, porque a criança foi pro quinto, pro sexto ano, sétimo ano, com problemas, com defasagens, né? Lá da série que ela teve o ensino remoto. É isso, né? Exatamente. A fluência leitora, por exemplo, né? Que a gente tem a idade ideal ali a partir do segundo ano. Você veja, se existe o prejuízo na fluência leitora, obviamente todo o processo pedagógico ele fica comprometido, né? Então a recomposição da aprendizagem eu acho que é um dos grandes desafios, não somente na educação de Curitiba, mas na educação mundial. Pública e privada mundial, né? A infraestrutura, né? Eu vejo que a administração, a educação pública como um todo, também não somente a de Curitiba, mas a infraestrutura, a gente precisa ter um olhar mais cauteloso, um olhar mais cuidadoso para a infraestrutura, a gente precisa ter um ambiente escolar apropriado, acolhedor, né? Não somente para as nossas crianças, mas também para os profissionais que passam a maior parte do tempo deles ali dentro das unidades, né? E, obviamente, o orçamento público é um grande desafio, né? A gente precisa ser criativo, né? Para que as aquisições, as compras, o gasto ele seja responsável, né? E muitas vezes a gente não está falando na economia direta, mas na análise estratégica de como esse valor está sendo investido. Mas o grande desafio hoje é como nós podemos otimizar o tempo dos nossos profissionais. Quando você avalia o orçamento da educação, e também, mais uma vez, não falo somente da educação de Curitiba, eu falo de toda a educação pública. Você vai perceber que a maior parte do orçamento da educação pública, em qualquer secretaria, ela é consumida pela folha. O que significa a folha dizer... dos professores, principalmente, porque é o grande número, né? Exato. O que significa dizer isso? E isso é importantíssimo. Quando eu falo que a maior parte do orçamento ele é comprometido pela folha, eu não estou dizendo que o salário do servidor público é caro. Pelo contrário, eu falo que o tempo do servidor público é precioso para a sociedade, né? A gente precisa lembrar que esse valor ele é pago pela sociedade. Então, o tempo do servidor público ele é precioso para a sociedade. O que significa dizer que nós precisamos gastar energia com aquilo que realmente traz resultado para a educação. Nós não podemos permitir que o tempo dos nossos professores, dos nossos pedagogos, dos nossos diretores sejam desperdiçados com atividades burocráticas. A gente precisa encontrar maneiras de... Que a atividade nobre dele da aprendizagem seja o foco realmente, né? Exatamente, que é o que vai trazer o resultado que a nossa sociedade, que todos nós esperamos para a educação. Então a gente precisa, eu acho que esse é o grande desafio do gestor público. Como a gente otimiza o tempo dos nossos servidores para que esse tempo seja revertido em qualidade para a educação, para que ele possa focar naquilo que realmente é essencial para as nossas crianças e buscar cada vez mais uma educação de qualidade. A gente vai fazer um intervalinho agora, rápido. Voltamos na sequência para continuar conversando com o secretário de Educação do município de Curitiba, o professor Jean, e vamos aí, na sequência, falar um pouquinho sobre os professores, sobre como que é lidar com o professor hoje, que é uma questão bastante complexa. E vamos falar também um pouquinho sobre a inovação, agora com a inteligência artificial, inovação tecnológica, como que a Prefeitura de Curitiba está se preparando para lidar com esse novo momento. Fique ligado com a gente, voltamos em 2 minutinhos. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E voltamos aqui para o nosso papo com o secretário de Educação de Curitiba, Jean-Pierre Neto, hoje falando sobre a educação como um todo e também a educação do município de Curitiba, que é uma das referências no Brasil. E antes do intervalo, eu falava com o Jean sobre professores. E eu lido muito, Jean, com professores, viajo pelo Brasil inteiro e vejo uma grande crise na docência. Ou seja, não é uma questão só da escola pública, da escola privada.
E da educação como um todo, mas a educação básica sofre um pouco mais. Sabe, aquele momento parece que é uma descrença, a coisa cansou, os professores estão reclamando muito, saúde mental, a tecnologia, as famílias, né, o conflito. Eu acho que, na verdade, nós vemos uma grande crise na humanidade, a gente está vivendo uma revolução muito grande, e claro que desemboca na escola porque nós somos humanizadores e lidamos com um momento de inteligência artificial, de valores diferentes, talvez uma mudança muito grande de valores de uma geração para outra. Como que você vê hoje esse ambiente de professores, né, em Curitiba? E eu nem vou entrar na questão salarial, porque a questão de remuneração é uma questão nacional em muitos países também, mas eu diria que nem é hoje. Eu tenho um Instagram muito forte, não é nem o programa que aparece mais, aparece muito mais a questão mesmo da saúde mental do professor, da dificuldade de dar aula, sabe? Os professores querem largar depois de 5, 6, 7 anos, e a gente não conseguir manter o professor com aquela chama tão importante para a educação. Perfeito, Renato. Eu acredito muito no papel do gestor. O gestor, ele precisa, eu acho que a essência da atividade do gestor é se preocupar com a equipe, com a integridade, a saúde e as atividades da equipe, né? E a premissa básica da educação é que a educação acontece em sala de aula, não existe outro lugar para ela acontecer, é ali que a educação acontece. E o professor está em contato direto com as nossas crianças. No início, né, a gente mencionou aqui que as informações elas estão muito dinâmicas, que o mundo ele está acontecendo, as coisas estão evoluindo de uma forma muito mais rápida do que sempre aconteceu. E cada dia isso tende a ser ainda mais acelerado. Por que eu contextualizei tudo isso? Eu acho que o grande papel hoje do gestor público como um todo, e aí passo, né, minha percepção para os demais colegas aí, secretários de educação, é justamente essa. A gente precisa se preocupar com o que acontece na sala de aula. A gente sim precisa se preocupar com o bem-estar dos nossos profissionais, dos nossos professores. Precisamos nos preocupar com a integridade física, com a saúde deles, né? Encontrar maneiras de dar esse suporte necessário que eles precisam. E isso é reconhecimento, né? O reconhecimento não é somente a questão salarial, mas o reconhecimento de termos essa preocupação se os nossos profissionais eles estão saindo de casa motivados para fazer a atividade deles. E assim a gente busca cada dia mais, e a partir do momento em que os nossos profissionais saem de casa motivados para fazer as atividades dele, eu tenho certeza absoluta que cada vez mais a gente vai ter uma educação de qualidade. Por que eu falo isso? Obviamente, a gente tem todas as mudanças acontecendo muito rápidas, também na educação, também na sala de aula. Temos a introdução das tecnologias, temos introdução de novas metodologias, temos a preocupação com a recomposição da aprendizagem, né? Mas nós precisamos nos preocupar como que isso vai ser colocado para a rede. A gente precisa sim entender se os nossos profissionais eles estão preparados para receber esse volume de informação, esse volume de mudanças que estão sendo aplicados no dia a dia da educação, né? Então, óbvio, e aí eu volto a falar também do tempo dos nossos profissionais, o quanto ele é precioso e o quanto a gente precisa também se preocupar em como eles estão utilizando esse tempo. Então, a gente precisa tirar a sobrecarga burocrática, administrativa, para que ele possa focar no pedagógico. E aí vai de encontro com toda essa contextualização que eu coloquei. Por quê? Por exemplo, se a gente tem uma infraestrutura precária dentro de sala de aula, muitas vezes, se eventualmente o professor ele precisa ministrar aula e chega lá, tem goteira na sala de aula, precisa improvisar, um recurso não funciona, é colocado uma tecnologia sem conectividade, ele não consegue utilizar uma plataforma. Então tem todo esse contexto que a gente precisa se preocupar, né? Para que os nossos profissionais eles sejam valorizados. Não é somente a questão da valorização salarial, que é extremamente importante também, mas todo o contexto, né? Então a gente tem uma inversão da pirâmide, da hierarquia dentro do sistema educacional, né? Em que a prioridade dentro da educação ela deve ser a sala de aula. E todo o sistema que gira...
Exatamente. Então, o diretor ele trabalha para que a sala de aula funcione. Os núcleos regionais ele deve trabalhar para a unidade educacional, e a Secretaria de Educação é a área que deve assumir a maior sobrecarga burocrática para tirar toda essa sobrecarga burocrática dos núcleos e das escolas, para que a gente possa cada vez mais deixar os nossos professores livres, para que eles possam fazer o que eles fazem com maestria, a educação propriamente dita, a parte pedagógica, para que eles tenham tempo de qualidade para tratar com as nossas crianças, para que eles tenham tempo de qualidade para preparar as aulas, para ministrar as aulas, para esclarecer as dúvidas, para trabalhar com a recomposição da aprendizagem. Aí, né, eu acho que é tudo... É sistêmico, né? É inevitável. A gente entra no sistêmico. Então, a gente vai... cada vez mais permitir com que ele não tenha essa sobrecarga, evitando o adoecimento, evitando, né, a desmotivação do profissional, né? E, obviamente, aí a gente tem a busca pela educação pública de qualidade que a gente tanto fala, né? Eu acho que não é somente a pressão que funciona. A gente precisa trabalhar com engajamento. A gente precisa mostrar o propósito, e quando a gente mostra o propósito, mostrando a função, a atividade, a responsabilidade de cada parte. Trabalhamos como um time. Se todos fizerem as suas atribuições, núcleos regionais, secretaria, diretor, o sistema funciona. Se eventualmente qualquer um desses protagonistas falha, vai pesar sempre, é inevitável. O peso acaba na sala de aula. E aí, por isso que se reforça muito do papel da própria gestão da escola, né? Porque um bom gestor preparado, uma secretaria, na verdade, que trabalhe bem essa burocracia, que alivia para o professor, eu acho que com certeza é um caminho para aliviar essa tensão que a gente vive hoje. A tecnologia, neste caso, ela tem ajudado? Como que você vê esse momento de inovação tecnológica que a gente vive agora, a chegada da inteligência artificial, que para muitos é uma alegria, para outros é um temor, né? Porque ao mesmo tempo que alguns comemoram, outros estão preocupados com a própria questão da sobrevivência do professor. O professor vai ser necessário, não vai ser necessário. A gente já começou a ver, por exemplo, na China, robôs ocupando espaços. Eu discuti esses dias, eu estava numa reunião da Federação Nacional das Escolas Particulares, nós discutíamos sobre modelos de aulas de reforço utilizando já robôs, ou a gente quando fala do robô, você imagina aquele bonequinho, né, metálico, mas não é só isso, é no sentido de você utilizar, às vezes, estruturas tecnológicas que possam eventualmente ajudar, não digo nunca substituir o professor, mas ajudar naquilo que, às vezes até em casa do aluno, quando o pai não tem condições, e ele tem um suporte, um chat, alguma coisa assim. Como que você vê essa entrada dessa revolução tecnológica hoje na escola, principalmente a inteligência artificial? Perfeito. Eu vejo a tecnologia como essencial, né? Acho que a gente pode voltar 4 anos atrás, época de pandemia, e aí a gente vai perceber o quanto a tecnologia foi positiva na educação, quanto ela fez a diferença, né, permitindo que... Até porque sem ela a gente não teria nem tido o ensino remoto praticamente. Exatamente, permitindo que nós acessássemos as famílias mais remotas, mais distantes, que não era possível estar presente. Então, assim, e aí, outro ponto no que diz respeito à tecnologia, a minha percepção é que a tecnologia ela jamais vai substituir o ser humano, né? É impossível substituir o ser humano, mas a tecnologia ela trabalha a favor do ser humano, né? E aí a gente, voltando ainda na lógica que eu trouxe aqui sobre a preciosidade do tempo dos nossos servidores, a gente precisa sim utilizar a tecnologia para tirar a sobrecarga burocrática e para simplificar as atividades de rotina dos nossos servidores, né? E mais do que isso, eu entendo que a inteligência artificial é importantíssima
para trabalhar nessa linha de simplificar a atividade, né? Para que a gente Inclusive, possa... aquilo que você falou de reduzir certos trabalhos burocráticos do professor, a gente vê que ela pode contribuir muito com o professor ali, com a gestão, né? Exatamente, né? E a gente nunca vai tirar a tecnologia quando ela é bem empregada, a inteligência artificial quando ela é bem utilizada, e a gente precisa criar diretrizes para a utilização disso. Ela nunca vai tirar a autonomia dos profissionais, dos servidores, do professor, do pedagogo, né? Mas sim vai ser um instrumento de facilitar. A gente tem, por exemplo, hoje em dia, né, tecnologias que fazem a correção de redação, por exemplo, com inteligência artificial. E, obviamente, você imagina o quanto isso simplifica, o quanto isso otimiza o tempo dos nossos servidores, em que ele pode revisitar esses tópicos de correção e trazer ali a decisão dele sobre a assertividade ou não. Dele mais diretas. Né? Exatamente, a visão estratégica, né, sobre o tema e o sentimento, a empatia que na educação a gente tem tanto, essa proximidade do professor com o aluno é o que realmente faz a diferença na educação. Então, a tecnologia ela não vai substituir o ser humano, pelo menos não tão cedo, eu não consigo visualizar isso, né? E na educação muito menos, né? Mas ela é sim uma ferramenta muito importante dentro da educação. Obviamente a gente precisa preparar toda a nossa infraestrutura para receber a tecnologia, precisamos ter conectividade, precisamos investir tempo na formação dos nossos profissionais para que eles estejam aptos a utilizar essa tecnologia, para que a tecnologia não seja um problema na vida dele, mas sim uma solução. Já, adorei o papo, mas infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim. A gente sabe como que é televisão, essas mídias, é tudo muito rápido. Adorei conversar com você. Eu queria só te fazer uma última pergunta, mas tem que ser em questão de 30 segundos. Se você pensa em que legado, como que eu quero ser lembrado quando eu sair da Secretaria de Educação? Qual o teu, assim, digamos, teu maior sonho aqui? Pode até falar diretamente para a câmera aí. Perfeito, Renato. Eu vejo hoje na educação a gente plantando uma sementinha. Então, meu maior sonho é que daqui a alguns anos eu encontre, como você encontrou aqui hoje, um aluno teu, né? Que ele foi meu aluno. Eu encontre a sociedade de Curitiba e eu possa encontrar profissionais extremamente bem-sucedidos, pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e que sejam frutos da educação no nosso município. Eu acho que esse é o grande legado que a educação pode deixar. Então eu desejo muito sucesso na sua gestão, tenho certeza que vai chegar lá. Conte sempre com a gente. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e a gente se encontra na próxima semana com mais uma prosa educativa. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.